Então, o ponto é a sinceridade mesmo, é a pureza. A pureza é sentimento puro. Então, aí sempre entra essa questão de você cantar, né? Cantar é bastante importante. Coisa que é importante entender é que os seres humanos, né, nós agora estamos, as almas aqui nesse planeta, se encontraram agora, e cada um tem sua história, sua jornada, e tem seu passado, e diferentes níveis de conhecimento espiritual, de condições de entender Deus em diferentes níveis também. Então Deus, ele se manifesta de muitas maneiras, podemos chamar de religiões, e ele inspira diferentes personalidades internamente para cumprir diferentes funções, né? E certamente todo nível humano tem como continuar o avanço. Você pode se filiar a um grupo, ou buscar conhecimento de uma determinada pessoa, ou de um outro movimento, ou de uma religião, ou de uma ciência espiritual, e diferentes níveis. E todo mundo tem como dar continuidade no seu processo individual. Então, o Bhagavad Gita, ele mostra que todos nós somos influenciados por tamas, rajas e sattvas, que é ignorância, paixão e bondade. Uma pessoa que está sob a influência da ignorância, ela precisa de uma religiosidade específica, para que ela vai desenvolver fé num tipo de cerimônia, um tipo de atividade, um tipo de assunto. Ela vai se identificar com aquilo. E depois ela pode passar para o modo da paixão, vai entender de uma outra maneira, e finalmente o modo da bondade, até que ela vai chegar ao estágio mais elevado, que é o que a gente chama de bondade pura, que também é traduzido como transcendental, aos 3 modos da natureza, né? Por exemplo, dando um exemplo até brasileiro, tem religiões que são até grosseiras, ou não diria religiões, mas seitas, né? Igrejas novas que enfatizam muito a questão de você dar o dízimo, e tem todo um comércio por trás, que para a grande maioria das pessoas isso não é muito bom. Mas tem pessoas que estão numa condição tão caída, que se elas se filiam a uma religião desse tipo, elas sobem um degrau, para elas é bom. Então Deus está por trás também disso. Entendeu? Então isso é válido. Tem pessoas que estão aí em drogas, em crime, de repente entram numa religião fanática, fundamentalista, mas ela precisa ser fanática para sair do crime, senão ela não vai sair. Então para você pode ser muito ruim se filiar a um grupo desse, mas para essa pessoa foi bom. Então esse é um exemplo bem simples e até assim, limitado, mas assim vai. Por exemplo, no caso do budismo, o budismo, originalmente, a essência da pregação de Buda era a ahimsa, a não violência. Buda veio no momento que já era Kali Yuga, essa era atual, já estava acontecendo, e nessa era, algumas coisas que as escrituras védicas prescrevem são proibidas, porque nós não somos muito qualificados. Uma delas é a matança de animais. Por exemplo, as religiões africanas, que se valem de matança de animais, nas cerimônias, né, candomblé e tal, isso tudo é védico. É védico. Mas hoje em dia é proibido, porque os sacerdotes não têm pureza para liberar um animal que vai ser sacrificado, primeiro. Segundo, o propósito não é dar poder espiritual para um líder espiritual, para um monarca religioso. É sempre um propósito mundano. Então, hoje em dia, isso é proibido. Entende? Mas, originalmente, isso é védico. Mas nessa era é proibido. Então, por exemplo, naquela época que Buda veio, estavam se valendo disso, alguns sacerdotes, muitos, e justificando uma matança, assim, maciça de animais. Ele veio pregar
ahimsa, não violência, contra isso. Só que hoje em dia os budistas não falam mais disso. Eles se tornaram muito politizados devido à própria história, o que aconteceu com eles. O que podemos fazer? Mas não podemos negar também que muitas pessoas são beneficiadas por isso, de alguma maneira. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo, ou é um arranjo direto de Deus, ou Ele está permitindo que isso aconteça também. Porque se Ele não permitisse, não vai acontecer. Se Ele não permitisse Dalai Lama falar o que ele está falando, o Dalai Lama não ia conseguir falar. Ou não ia ter a fama, ou não ia ter os microfones que ele tem, toda a imprensa não estaria apoiando. Então, tem um arranjo por trás. Nós temos que entender que, para algumas pessoas, talvez fosse um retrocesso, e para as outras, não. Então, a gente tem que ver sempre o lado bom, né? Procurar ver o lado bom de tudo isso. E existe esse lado bom. Se você for ver o budismo, é exatamente consciência de Krishna, mas sem Deus. Inclusive, Dalai Lama, ele quando se dirigiram ao budismo como uma religião, pelo menos ele disse, isso foi na Rio 92, na Eco 92, né? Ele falou que não deveriam chamar o budismo de religião, porque a palavra Deus não existe no dicionário deles, né? Então, foi uma coisa muito chocante, né? O brasileiro ficou chocado. Mas é assim. É assim. Eles falam de autocontrole, cantam mantras, usam roupas assim, e falam de serenidade, tranquilidade. Assim, até certo ponto da estrada, consciência de Krishna e o budismo vão juntos. Aí chega uma hora, um vai para o nirvana, que é o vazio, e o outro vai para o mundo espiritual. Mas até um ponto, e as pessoas elas preferem um processo que você não tenha que aceitar um Deus, prestar conta, se render, se subordinar. Então é mais fácil até. Inclusive, conversando com budistas, eu tive a oportunidade de falar com muitos budistas, e você vê que, pelo menos eu não encontrei quase nenhum budista que conhecesse budismo. Quase não sabe nada. Muito modismo tem. Mas existe o budismo profundo, muita filosofia interessante. Só que as pessoas estão interessadas em algo bem superficial. Se aprofundar, hoje em dia, pouca gente quer. De qualquer maneira, eu acho que ele está fazendo um trabalho importante, tem seu valor. E, de repente, ele mesmo pode, no momento certo, retomar a essência do budismo, que é a não violência, né? Quem sabe o que vai acontecer? De repente, Krishna vai inspirá-lo a fazer isso. Mas agora ele está... O marketing dele é outro. É atrair e depois... Pode ser uma estratégia. Que ele nem sabe que Krishna está por trás disso. E, de qualquer maneira, as pessoas se atraem à ideia de praticar uma meditação, uma vida mais introspectiva, e tudo isso é muito bom. Então, a gente sempre vê tem que ver o lado bom, né? Todos têm seu valor.